noite, meus queridos, amados. Estamos aqui pelo Ministério Clamar a Jesus. Mais um programa Clamar no Ar para você que está nos ouvindo aí pelo seu YouTube, aí no seu computador, ou você que está nos assistindo aí no seu smartphone, ou está assistindo no seu iPod. Você pode estar nos assistindo de outras formas, como na TV Clamar, que também está no nosso site aí, www.ministerioclamar.com.br. Hoje nós estamos trazendo a palavra de Deus aqui, a segunda viagem do missionário Paulo, segunda viagem missionária de Paulo. Então, a palavra de Deus aqui diz que Paulo, vamos abrir a Bíblia aí, você pode abrir no livro de Atos, no seu capítulo 15, livro de Atos, abra sua Bíblia aí, já deve estar contigo aí na mão, abra sua Bíblia no livro de Atos, no seu capítulo 15, e nós vamos ler o versículo 36. Atos 15, capítulo 36. E a palavra diz assim: algum tempo depois, Paulo e Barnabé. Vamos lá então, vamos acompanhar. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em toda a cidade onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Amados, presta atenção numa coisa aqui, ó. Paulo já tinha feito a primeira viagem missionária, tinha passado por vários lugares, deixado discípulos, pregou a palavra de Deus, como nós vimos no programa passado, que nós lemos ali no capítulo 14 do livro de Atos, a primeira viagem de Paulo. Paulo, na época, estava viajando junto com Barnabé, onde eles passaram por várias cidades, que a palavra de Deus aqui ainda diz que eles passaram pela cidade, eles foram enviados a Selúcia, né? E dali embarcaram para a ilha de Chipre. Ali eles anunciaram a palavra. Depois, o evangelho cresceu muito naquela região. Ele foi se espalhando porque o povo foi animado por Paulo e por Barnabé a se animarem na fé, e eles, animados na fé, espalhavam, ou seriam, pregavam o evangelho a toda aquela nação, pregavam o evangelho a todas aquelas pessoas que naquela cidade estavam. Nós vimos que na primeira reunião que eles participaram, o povo pediu para que eles voltassem no sábado seguinte. E no sábado seguinte, quando eles vieram trazendo as boas novas para aquele povo, a cidade praticamente toda estava naquele culto. Vamos aqui então voltar aqui onde estávamos na segunda viagem, no seu capítulo 15 e no seu versículo 36. Nós já lemos 36. Vamos dar uma continuidade aqui no 37. Acompanhe com a sua Bíblia, por favor. Barnabé queria levar João e Marco, porém Paulo não queria, pois Marco não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem, mas os havia deixado na província de Panfila. Por isso eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João e Marco consigo e Paulo escolheu Silas e seguiu viagem depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. No versículo 41, e Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Veja bem aqui essa viagem missionária de Paulo, onde ele vai fortalecer as igrejas que ele já havia, né, que ele já havia aberto, aquelas igrejas que também estavam sendo abertas sem ser inauguradas por ele, sem ele estar presente, mas muitas igrejas estavam sendo abertas. Aqui nós vamos ver aqui até uma comparação à visão celular. A
lá onde em cada cidade se abre uma célula estratégica, a igreja começa a crescer, toma corpo, mas depois ela tem que ser cuidada. Então todo aquele que vai abrir a célula, abre a célula, ela cresce, passa a ser uma célula estratégica e depois ela vai ser visitada pelo seu líder. Ela vai ser visitada pelo líder maior da igreja, pelo pastor, pelo bispo. E chegando lá, ele vai ter que animar, ele vai ter que ajudar a crescer aquele movimento. É um movimento. E nesse crescimento, nessa condição de ajudar as igrejas, existe a expansão, a multiplicação. E nós vamos ver aqui nessa viagem, segunda viagem de Paulo, isso acontecendo. Vamos partir então aqui o capítulo 16, no versículo 4. Vamos pular lá para o versículo 4 já. Nós vamos ver aqui um exemplo da multiplicação. Veja aí, no versículo 4. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem às suas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e no número de cristãos, e o número de cristãos aumentava a cada dia. Aqui a gente vê o avivamento, a gente vê a multiplicação. Por quê? Obediência. Foi o primeiro passo. Obediência, obedecer a decisão da igreja líder, ou seria da sede. Na igreja sede, o seu pastor líder, o seu bispo líder, ele vai ter a direção de Deus, vai receber a direção de Deus e vai passar isso para os seus discípulos, e os discípulos passando para os seus discípulos. E assim existe uma multiplicação uniforme. A multiplicação uniforme que é sadia para a igreja, sadia para o reino de Deus. Veja bem, o que Paulo pregava? O que a igreja, as igrejas pregavam? O evangelho da salvação. Aqui nós vamos ver várias passagens que Paulo fala sobre esse evangelho, o evangelho da salvação. Aí no capítulo 16, vamos pular lá para o versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira-rio, pois pensávamos que ali devia haver algum lugar de oração para que os judeus, um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam ali sentadas ou reunidas. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiátira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas de sua casa foram batizadas. Olha aqui que maravilha. Paulo chegou ali achando que existia um lugar para reunir-se, para orar. E na beira do rio encontrou esta mulher, a Lídia. Ela adorava a quem? Ela adorava a Deus. E por ela adorar a Deus, ela teve entendimento do que Paulo estava dizendo. Ou seria, a luz que Paulo estava trazendo, ela enxergou, ela ouviu a palavra e enxergou essa luz. Foi desvendado a ela então o mistério, foi desvendado para ela o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Aqui nós começamos a ver que quando você prega o evangelho para alguém, não é só essa pessoa que é alcançada, a família dela também, a casa dela é alcançada. E aí vem naquela passagem onde diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, ó, quando você decide a ouvir,
você adora a Deus e você consegue entender o que está na palavra, você leva a salvação para a sua casa também é batizada. Vamos passar então aqui para o seu versículo 16. Versículo 16. Certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou nos seguindo, gritando assim: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e anunciam como vocês podem ver, como vocês podem ser salvos. Vamos lá de novo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Só que ela falava de uma maneira irônica, que dá para perceber. Aqui você consegue entender a palavra que ela devia estar falando de uma forma irônica, porque ela estava endemoniada. Ela fez isso, versículo 18, ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito. Vamos aqui, ó, prestem bem atenção nessa frase aqui, ó. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. Veja bem, é difícil às vezes você estar sofrendo agressões, palavras que falam contra você que está aí levando também o Evangelho da salvação para a sua família, você que está pregando a palavra de Deus, você que está levando essa luz ao mundo, você sempre vai encontrar alguém no caminho que vai tentar te tirar do foco. Mas, primeiro passo, pelo poder, está aqui dizendo a palavra, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu mando que você saia desta moça. E você, com o poder que você recebe, quando você é batizado pelo Espírito Santo, quando você é batizado nas águas, e você está revestido desse poder, você pode falar em nome de Jesus. Você também pode ordenar que saia o demônio da sua casa, que saia o demônio da sua família, e ele sai em nome do Senhor Jesus. Vamos então passar aqui para o versículo, nós vamos pular alguns versículos, vamos lá no versículo 30, no finalzinho dele. Aqui vamos ver uma coisa então, no versículo 25, vamos voltar um pouco, versículo 25. Aqui mostra uma situação onde Paulo estava na cela, Paulo foi preso, justamente porque expulsou o demônio daquela mulher, e seus patrões não podiam mais ganhar dinheiro, porque ela não era mais adivinha, aquele espírito de adivinho que era do demônio foi embora, foi expulso. Então eles prenderam Paulo. E Paulo na prisão, por volta de meia-noite, vou dar aqui a palavra, diz assim, ó, versículo 22. Aqui quando ele é preso, versículo 25. Me desculpa, versículo 25. Mais ou menos à meia-noite.